Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cristão Interativo. Bem, no vídeo de hoje nós vamos recapitular a lição que se passou sobre Neemias, as duas lições anteriores, e um pouco sobre essa da semana que se falou sobre de eles encontrarem a lei de Deus e o que havia acontecido nesse impasse de eles encontrarem a lei logo depois. Bem, antes de tudo isso, já queria explicar o motivo de não ter vídeo. Primeiro motivo, porque nas primeiras lições onde não teve vídeo foi a lição de Esther, e também algumas sobre a reconstrução do templo que nós já tínhamos feito. Segunda, porque tivemos alguns problemas com a máquina que produzia os uploads do vídeo. E esses foram alguns problemas para os vídeos não terem saído recentemente. Então, mais um aviso, está havendo um sorteio lá no Instagram do Cristão Interativo. Acho que está aparecendo na tela agora uma imagem falando sobre algumas informações sobre esse sorteio. Aí, se você quiser participar, você acessa o link que está aqui embaixo na descrição. Se você estiver pelo computador, você aperta em mostrar mais, ou se estiver no celular, você aperta na setinha que está para baixo, logo depois do título do vídeo. Aí você vai apertando o link do Instagram do Cristão Interativo. Aí você vai na foto oficial e faz algumas coisas que a foto pede, que o comentário da foto pede. Então, fora isso, vamos para o vídeo. Mas antes de entrarmos lá no livro de Neemias, precisamos entender o que aconteceu com Esdras e o final daquela história. Nós vemos que Esdras ele conseguiu convencer o povo, a minoria do povo, para conseguir reconstruir os muros de Jerusalém e também a cidade. Só que felizmente a maioria dos israelitas, mesmo que Esdras conseguisse conversar, falar com eles, não seriam convencidos por causa da incerteza deles, o egoísmo deles. Então, de tal forma, eles não conseguiram terminar esse trabalho. Mas então, quem era Neemias? Neemias era um judeu exilado que estava lá no reino Medo-Persa, trabalhando como copeiro do rei. Bem, Neemias ele era filho de um homem chamado Aclias. E então, Neemias ele estava trabalhando normalmente, como ele fazia no palácio, como copeiro, até que um certo dia, um de seus irmãos, chamado Hanani, veio visitar ele, de lá da Judeia. E Hanani ele veio acompanhado de alguns homens exilados que estavam lá também. E então eles conversam sobre assuntos particulares, assuntos públicos, e chegam ao assunto de Jerusalém. E Neemias pergunta como está o povo em Jerusalém, como está a reconstrução dos muros de Jerusalém. E ele responde que não está muito bem. E aí Hanani e os outros amigos dele que estavam com ele, falaram sobre a grande aflição, que o povo estava passando pela humilhação de terem a sua cidade toda derrubada, as suas portas dos muros todas queimadas. Porque imagine aí uma pessoa de outra cidade passando, um inimigo no caso passando, sabendo do que havia acontecido, de Deus livrar do povo do Egito, do mar se abrindo, e olhando para aquele povo, tentando reconstruir uma cidade das cinzas. Aí deveria ser uma grande humilhação mesmo, pela chacota e por tudo que eles passavam. E então a história conta que Neemias ele ficou bastante triste, chegou a chorar durante dias e não comeu, porque ele estava jejuando e orando ao Deus dos céus. Acredito eu, e está também escrito, que ele estava orando e jejuando a Deus para que uma porta se abrisse para que ele fosse lá visitar e talvez pudesse ajudar o povo a reconstruir. Neemias, enquanto trabalhava como copeiro, nunca demonstrou sua tristeza diante do rei, porque poderia acontecer algo e também o rei poderia estar com seus problemas e vendo o rosto triste daquele também ficasse mais deprimido ainda. E mesmo assim, ele podendo estar triste por dentro, ele não demonstrava sua tristeza quando estava na presença do rei, quando estava fazendo seu trabalho. Então, quando ele saía do seu trabalho, ele se derramava em lágrimas e chorava sozinho e falando com Deus sobre o seu problema. Até que um dia, ele não conseguiu segurar mais a sua tristeza e se apresentou ao rei. O rei, percebendo que o seu rosto, seu semblante estava muito ruim, estava mudado, perguntou se ele estava doente, ou perguntou se ele estava com problema. E então Neemias
ao invés de ele perguntar, ao invés de ele responder de vez a pergunta do rei, ele leva uma breve oração ali mesmo onde ele estava. Então ali mesmo ele passa alguns segundos, minutos orando a Deus para que ele desse sabedoria e ele falar o que fosse necessário para que o rei percebesse o problema que ele estava tendo. E então ele fala que o problema era a cidade natal dele estava totalmente destruída e os moradores de lá não estavam muito animados para reconstruir. Então o rei, tocado por Deus, concede um pedido a Neemias e Neemias pede cartas ao rei para ir da sua cidade natal e assumir a liderança da reconstrução do templo e também dos muros e da sua cidade lá em Jerusalém. E então ele vai acompanhado por uma escolta de soldados para protegê-lo dos inimigos, pois não era fácil já não sabendo reconstruir, ainda mais agora como ele ia para ajudar, então poderia haver muitos obstáculos no caminho. O rei, além de deixar Neemias ir com a escolta, ainda levou recursos para ajudá-lo na reconstrução lá do templo, na sua obra, na reconstrução da sua cidade. Mas como Hanani disse, estava a mesma situação precária lá em Jerusalém. Logo quando ele chegou, ele foi falando ao povo que ele veio para ajudar. Mas mesmo com alguns querendo ajudar, outros estavam lá com sentido meio ruim, com mau humor, não querendo ajudar a reconstrução. Porém, Neemias era um homem de Deus, e mesmo assim ele continuou, mesmo com obstáculos. Mais pra frente, já quando ele estava enturmado com as outras pessoas, já como ele estava como posso dizer, ele já havia sido tornado-se governador, como a carta do rei falava, ele já estava comandando toda a reconstrução. E ele vê que não havia só aqueles problemas. Também tinha problemas com os próprios judeus, entre os judeus. Como posso explicar? Algumas pessoas, mesmo com o recurso que o rei Artaxerxes mandou de lá de fora por Neemias para chegar a ajudar Jerusalém, para ajudá-los na reconstrução e tantos pobres, mesmo assim, alguns ainda haviam dívidas com os próprios judeus. E o pior nem era isso. O pior era que essas dívidas tinham uma taxa, juros muito alto. Ou seja, os próprios judeus da própria cidade, da própria região, queriam tirar vantagem de seus próprios irmãos. E isso era uma revolta para eles. Esse era só um dos problemas entre eles. Outro problema era fora, também dos muros da cidade. Porque também havia inimigos que não queriam que a reconstrução da cidade fosse concluída, como Sembalate e Tobias. Eles foram mencionados no livro de Neemias e um pouco também falados, se eu não me engano, no livro de Esdras, como tentadores para eliminar a reconstrução do templo. Em que teve uma vez que eles chamaram o próprio Neemias para comemorar com eles uma festa que estava havendo, e chamaram ele, como ele estava liderando a reconstrução, chamaram ele para essa festa para comemorar. Mas Neemias, como um homem de Deus, um servo fiel, ele não foi e mandou outra carta a esses inimigos deles, falando por que eu iria ir, sendo que a reconstrução não acabou, não tenho nada para comemorar ainda. E essa ocasião em que ele foi chamado para uma festa, poderia ser fatal, pois ele poderia morrer, pois os inimigos não queriam comemorar nada com ele, já que queriam que a reconstrução não fosse concluída. Mas então, para solucionar esse problema dentro dos muros dos juros altos que os próprios judeus cobravam de seus irmãos, ele primeiro fez o quê? Orou a Deus. O que foi totalmente essencial para ele não falar besteira, mesmo sendo governador. Ele tentou falar carinhosamente e conseguiu até convencer eles, pois eles concordaram que estavam fazendo coisas erradas. Foram chamados a atenção e viram que estavam fazendo coisas erradas e assim mudaram de atitude. Mas claro que como qualquer outro, Neemias também ficou revoltado, pois uma injustiça estava acontecendo e ele não poderia ficar parado. Então em Neemias 5, no verso 7, vai falando sobre a fala dele, o que ele falou a seus irmãos. E Neemias pergunta como é que eles próprios têm coragem de fazer dívida entre seus irmãos, mesmo os outros sendo pobres e comprando algo, dizendo que ia pagar novamente. Eles estavam fazendo coisas ruins para seu próprio povo. E Neemias até cita
Já temos inimigos demais fora dos muros. Eles trabalhavam com medo de os inimigos atacarem a cidade, mesmo com a escolta de soldados, mesmo com eles armados, com espadas. Eles tinham aquele receio, porque é uma batalha de surpresa. Imagine como seria a situação. Então eles teriam que se ajudar, não fazer mal ao seu próximo. Então Neemias cita isso. Já tem inimigos demais fora dos muros, e ainda nós mesmos cobrando impostos e juros altos dos nossos próprios irmãos. Isso é muito errado. E vemos aí Neemias sendo totalmente instruído por Deus. Mas por que, Gabriel? Por que ele foi tão ele teve seriedade, ele foi um homem de Deus? Por que assim? Como assim ele foi? Porque a essa altura ele já era governador da Judéia de Jerusalém. Então ele poderia fazer o que ele quisesse. Se ele não confiasse em Deus, não orasse, não tivesse comunhão com Deus, imagine o que ele poderia fazer. Poderia piorar a situação. E até mesmo mandando prender esses homens. Mas não, ele quis dialogar com essas pessoas. Isso é uma ideia muito boa para cada um de nós. Além de nós sermos amigos, temos que dialogar com as pessoas, mesmo quando elas estão erradas. Temos que mostrar o erro, mas com uma crítica positiva, uma crítica construtiva, para que assim ela veja o seu erro e aí ela consiga transformar e mudar a sua condição, os seus atos. E aí, como já dito, eles concordam e param de fazer essas dívidas e cobrar juros altos. E eles começam a construir, reconstruir e assim por diante. Algo que é bom destacar desta parte da lição sobre cobrar, sobre tirar vantagens sobre os outros, é um erro e um pecado. É mais ou menos não, é praticamente um crime, de acordo com a lei de Deus. Um trecho da lição da semana passada que fala sobre isso, na quinta-feira, fala o seguinte: toda tentativa de tirar vantagem da ignorância, fraqueza ou sofrimento de outros é registrado como fraude no livro do céu. Ou seja, quando maltratamos uma pessoa, quando fazemos mal a uma pessoa, isso é anotado lá no livro dos céus e é um ponto a menos, se é que me entende. Tem uma passagem bíblica que eu não me recordo, mas está aparecendo na tela para você dar uma leitura, para você ver e entender como isso é sério. Antes de Jesus subir aos céus, ele fala um pouco sobre o fim o fim dos tempos, que ele vai separar a sua direita e a sua esquerda, os benditos e os malditos. E ele fala que, mais ou menos assim, quando vocês me viram na prisão, quando vocês me viram nu, quando vocês me viram com sede, com fome, vocês me deram de comer, vocês me deram de beber. Ou seja, ajudou a ele. Mas então aí eles perguntam: quando foi, Senhor, que nós ouvimos e fizemos isso pelo Senhor? Quando vocês fazem alguma coisa dessas aos meus pequeninos, a mim o fizeram. Então vemos aí que isso é muito sério. Temos que ser bondosos, claro que não sermos bobos, não sermos trouxas, mas sermos bondosos e saber conversar com as pessoas, ver como resolver os problemas. Finalizando essa parte sobre os problemas que eles tiveram, vemos agora aqui o início da lição da semana passada, em que se fala sobre a lei de Deus ter sido ouvida e ter sido falada e explicada. E vem abordando em que o povo ele se reúne para ouvir a palavra de Deus, para ouvir as escrituras sagradas em que Deus havia deixado para eles. A essa altura, os muros e os portões da cidade já haviam sido restaurados, porém a maior parte da cidade em si ainda estava em ruínas. E aqui na lição vai contando que Esdras, já idoso, ele abre as escrituras e vai explicando, falando ao povo. E uma coisa que eu queria deixar bem claro na lição de terça fala que a lei naquele tempo quase foi perdida, porque muitos dos judeus eram casados com estrangeiros e suas práticas estavam muito abomináveis, estavam muito ruins. Quase ela foi, como posso dizer, foi perdida. Por pouco ela não foi perdida.
Então vemos aí a mão de Deus, né, sempre protegendo a sua palavra. E muitos ainda dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus. Muitos dizem que não é o guia. Desde aquele tempo, desde o tempo de Neemias, desde o tempo de Moisés, os 10 mandamentos sendo entregues, até hoje a Bíblia é conservada com sua linguagem. Mesmo mudando de transformador, internacional, atualizada, sempre tem a linguagem que nós podemos entender, sempre tem a linguagem que nós podemos ouvir e compreender o que Deus quer falar para nós. Então eles passam um bom tempo estudando. A passagem que mais aborda esse tempo de eles lerem é lá em Neemias 8, do verso 2 a 15, que vai falando um pouco sobre a leitura. E eu queria destacar aqui o verso 3. Ele ficou de frente para a praça, que estava de frente à porta das águas, e leu desde o raiar da manhã até o meio-dia na presença dos homens, mulheres e outros que poderiam entender. Todos ficaram em pé. Ele abriu o livro e todos os que tinham idade para entender prestaram muito atenção. Vimos aí como eles estavam famintos por saber da palavra de Deus, como eles estavam ansiosos por ouvir. Então vemos aí como nós temos que ser também. Nessa lição que se passou, nós devemos tirar de lição que nós devemos ser famintos da palavra de Deus. E todo o contexto de Neemias, vemos que temos que ser pessoas que não se deixam levar pelo mal, por injustiças. E temos que ser sempre sedentos pela palavra de Deus, sempre temos que estar com vontade de aprender mais. Hoje em dia temos tecnologias, temos livros virtuais, livros de Ellen White, outros escritores bíblicos aí, para a gente se aprofundar mais. Então temos que estar mais aprofundados, temos que estar mais ligados, saber mais sobre a palavra de Deus, para que assim possamos contar para outras pessoas também. Então, vamos fazer uma breve oração. Santo Deus, muito obrigado por mais um dia que nos concede, por estarmos bem. Neste sábado, Senhor, queremos que o Senhor venha estar conosco, venha estar abençoando a cada um de nós, nos protegendo, nos guardando, e venha estar colocando no nosso coração o sentimento de buscar a Tua palavra. Perdoa a cada um de nós, nos concede um bom dia, em nome de Jesus. Amém. Bem, o vídeo foi esse. Se você gostou desse conteúdo, desse vídeo, desse resumo da lição, contando um pouco mais sobre ela, compartilhe aí com seus amigos que eles podem gostar também desse vídeo. Deixe o like também, se inscreva no canal e acesse lá o Instagram, que como eu já disse, está vendo um sorteio lá muito legal para vocês. E é isso que eu queria falar. Não se esqueça que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente.